Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí os comentaristas falando sobre a vitória do Palmeiras 3-2 em cima da Inter de Limeira. Vitória importante, coloca o Palmeiras aí com 4 pontos na competição, um empate e uma vitória. Destacar aí o Rafael Veiga, fez 2 gols, destacar o Rony, que fez o gol da vitória, e destacar principalmente o Aníbal Moreno, que foi o melhor da partida. Muito bom jogador, brigador, tem raça, tem tudo para brilhar com a camisa do Verdão. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. No seu ritmo, e é natural que não esteja. Você está falando de um time que está voltando agora, como fazendo testes, por exemplo, até na coletiva, pegando o que o Abel falou, do Caio Paulista, já vou me desculpar com ele que eu vou usar ele em diversas funções. Ele entrou como um cara aberto pela direita. Então, assim, você vai vendo alguns mecanismos. O Aníbal Moreno, a gente vai falar, que jogou muito bem, tem dado uma ótima impressão nesse começo de passagem, mas mexe com o posicionamento do Zé Rafael. Ainda que não seja uma coisa nova, mas tem um entendimento ali que você vai criar. Então, é natural. Defensivamente, o Palmeiras, de fato, tem deixado a desejar, mas eu acho que não é nada preocupante. É ali que tem parafuso. Exatamente. Até porque, assim, não vou falar só da falha do Gustavo Gomes ontem e também no jogo contra o Novo Horizontino, mas na última temporada, no último semestre, já não foi o padrão Gustavo Gomes de excelência. Não estou falando que ele foi mal. Ainda continua sendo um dos principais zagueiros do Brasil. Mas aí a gente vê o Murilo, por exemplo, se destacando mais do que ele na reta final da temporada. Então, assim, isso é uma questão que pode preocupar um pouquinho. Mas ainda não acho que é algo tão notável assim, porque é natural que você esteja numa questão de pré-temporada, ainda mais diante de clubes que, por mais inferiores tecnicamente que eles sejam, mas normalmente eles iniciam a pré-temporada. Então, o ritmo dos clubes, muitas vezes, do interior, eles estão numa rotação maior do que os times que estão estreando agora na temporada, abrindo a temporada agora. Então, é um clima ainda um pouco de pré-temporada, não vejo nada assustador para o Palmeiras. O Palmeiras tem de onde tirar também, né, Dom? Que tudo bem, tá todo mundo ainda aquecendo os motores. Mas o Palmeiras, em Novo Horizonte, quando fazia uma partida passando por dificuldades, aí alguém dirá, achou o gol. Eu não acho que achou o gol. O Veiga aparecer de cabeça, o que tem talvez uma novidade naquele lance, é o cruzamento do Marcos Rocha com o pé, que não é o melhor dele. Mas, de resto, é a jogada do Palmeiras. É memória de um trabalho do Palmeiras. Ontem mesmo, esse lance do Rony. Quantas vezes o Palmeiras fez gols assim na vida? Quantas vezes o Rony fez gols assim na vida? Então, é um trabalho aplicado. Tudo bem, está todo mundo aquecendo o motor. Mas o Palmeiras tem mais de onde tirar e mais facilmente do que os outros. O Palmeiras tem um ótimo repertório já há anos. E agora achou com esse Moreno aí, eu acho que achou o cara. O Palmeiras tem o artilheiro, né, da competição, o Veiga, e o líder de assistências, né, o Marcos Rocha, ontem de novo muito bem, sendo decisivo, deu 2 assistências ontem, inclusive um lançamento primoroso para o gol do Rony, né, com consciência, ele que ajuda muito nessa série de 3, né, ontem com o Gustavo Gomes ali com o Luan, e qualifica muito essa temporada, estando bem fisicamente e sendo decisivo. Eu estou muito na linha do que o Donk falou. Primeiro que assim, é estadual, está em janeiro ainda, tudo é muito embrionário, estão aquecendo as turbinas ainda, acho que não tem nenhum motivo para gerar algum tipo de crise, nem é para gerar algum tipo de crise ou muitos questionamentos. Mas ontem, no início do jogo, eu senti muito um desajuste, e eu acho que o Abel toca muito nisso, com a mudança de posicionamento do Zé Rafael. Porque o Aníbal volta a ser um primeiro homem de meio campo, foi contratado para solucionar uma lacuna carente desde a época que o Danilo saiu, e aí na última temporada o Zé consegue fazer com maestria a função, né? Com a qualidade que ele tem. Mas você gera, de maneira natural, batendo um pouco de cabeça do ponto de vista de posicionamento com os dois, né? Você tem a memória do que o Zé fazia na última temporada e o que ele tem que voltar a fazer na atual temporada. Então acho que no início do jogo, né, o Palmeiras cedeu alguns espaços, justamente o primeiro gol, por exemplo, você vê ali os dois, né, não estão muito bem posicionados. Mas depois o Palmeiras tomou contra a partida. Tirando ali o pênalti, mais uma falha do Gustavo Gomes, o Palmeiras tomou contra a partida. Não acho que produziu tanto com a bola, não foi um time tão criativo assim.
mas foi um time mais equilibrado no decorrer da partida. E estou muito na linha do professor quando fala sobre o Aníbal Moreno. Assim, na minha visão, é a principal notícia desse início de temporada. Ele foi o grande reforço do Palmeiras até agora. Sim. É uma oportunidade de mercado que teve o crivo do Abel para você contratar por uma posição carente, na minha visão. Né? E ele chega para ser um cara para agregar e solucionar. Acho que tem um potencial muito grande para ser esse titular. Aí você solta o Zé Rafael, que é um cara que ajuda muito para recuperar a bola na marcação, mas que tem uma qualidade muito grande para criar e para chegar na frente. Acho que tem tudo para ser uma dupla de respeito. O Aníbal ontem mostrou a qualidade que ele tem na marcação, a qualidade que ele tem para se apresentar para jogar, para iniciar jogadas. Uma atuação, de fato, muito animadora. E das contratações que chegaram, né? Aníbal, Caio Paulista e Bruno Rodrigues. Eu acho que ele é o que chega com status de esse vai ser titular. Eu acho que o Bruno vai ser importante, vai ser um cara... Ontem nem foi tão bem, né? Até voluntarioso, mas tecnicamente foi um pouco abaixo daquilo que a gente via com a camisa do Cruzeiro. O Caio até entra ali mais aberto, né, pela direita, como falou o Donco. Acho que são 2 jogadores mais para rotação de elenco. O Aníbal não. Eu acho que ele chega para ser um titular do Palmeiras e, de fato, ontem a atuação foi muito animadora. Jogou muito no Allianz. E o Gustavo Gomes, eu ligaria um sinal de alerta. Deixa eu chamar uma... Olha aí um pouco do Aníbal, professor. É coisa de todo volante, não é só o perde e recupera. O perde, recupera e reinicia. Estava em todo lugar do campo, já tinha estreado bem e com sorte, porque ele pisa no gramado em Novo Horizonte e participa do gol do Palmeiras, do gol do Veiga. E ontem, mais uma vez, encheu os olhos de quem viu o jogo, né? Foi disparado o melhor jogador da partida, numa posição em que o Palmeiras perde alguém, faz tempo. Também como é a do Bruno Rodrigues, né? Eu acho que aí a próxima questão, mais um parafusinho a virar ali, é um dono para aquela posição. Até porque até a volta do Dudu você precisa de alguém ali para complementar, né? Mas na volância, como diria um amigo meu, acho que o Palmeiras já pode dormir sossegado. Depois de... Quanto tempo que o Danilo saiu? 2 anos? É quase isso. 2 anos. Depois de 2 anos, o Palmeiras volta a ficar sossegado ali naquela posição. E assim, também acho importante pontuar que a gente está falando de um cara, a gente não está simplesmente se empolgando com uma atuação de um jogo do Campeonato Paulista. Está falando um cara que teve lastros, está falando de um cara que jogou muito bem no Racing. Então não é simplesmente uma grande atuação dele na estreia que o credencia essa titularidade que os companheiros falaram. Eu concordo, acho que ele chega, dos 3 reforços, é o que chega batendo na porta para ser titular do Palmeiras. Então acho que também pesa essa questão da carreira dele. Então não é simplesmente uma aposta que surgiu ali, um garoto que teve uma grande atuação e já se credencia a ser titular. E também um aspecto, outro detalhe que o Abel falou na coletiva que eu achei interessante, porque agora a gente fala desse substituto do Danilo. De fato, é o Aníbal que tem essa característica. Mas ele falou, olha, mas eu não quero meu time com um primeiro volante que seja aquele cara que fique lá atrás. Então, é um primeiro volante que tem uma característica mais próxima do Danilo, mais defensivo, mas também que se apresenta, que ajuda na construção do jogo. E acho que isso é legal de a gente falar. A gente viu ele liderando os números defensivos, mas vendo muitos passes para frente. Então, não é o cara que rouba a bola e distribui para o lado, de volta. Não, é o cara que já começa a construção. Ainda mais num time que tem a qualidade no seu jogo vertical, isso também é um ponto muito muito rápido, importante. né? Que acelera. E eu não acredito mais no futebol atual nesse camisa 5 que é verdade. só o pitbull e só o cara da marcação. Cada vez menos, Eu né? acho que cada vez menos esse cara vai ter espaço. A gente está vendo isso no futebol mundial. Óbvio, o Aníbal ele entrega uma sustentação muito grande. A gente viu ali nas estatísticas como ele vai bem na pressão, vai bem na cobertura para recuperar a bola e um desarme dele, né, mostrando outra qualidade que ele tem. Já era um destaque no futebol argentino com a camisa do Racing. Mas ele também tem a qualidade com a bola nos pés. Isso é fundamental para você iniciar uma jogada, para você fazer o time andar, né? Ainda mais quando o Palmeiras tenta acelerar nessa transição, ele é um jogador que vai ser importante para conectar. Eu acho que o Palmeiras, nesse setor da base do meio-campo, ele está muito bem servido. Porque ele tem o Aníbal, ele tem o Zé, ele tem o Richard Rios, ele tem o Menino. O pessoal ficou empolgado com esse carrinho do Aníbal Moreno. Ele tem o Fabinho. Ali ele foi 5. Também. O Fabinho também é um bom jogador da base do Palmeiras. Nesse setor, acho que o Abel está muito bem servido e a atuação ontem do Aníbal, de fato, é animadora. Até por tudo que a gente já acompanhava dele lá no futebol argentino.
Agora é tentar ajustar, quando o Abel fala sobre ajustar os parafusos, né? Que ele falou, né, professor? Apertar os parafusos. Apertar os parafusos. Eu acho que é muita questão do posicionamento no início do jogo, né? Que sofreram um pouquinho ali o Zé com o Aníbal. Isso aí, com o tempo, ele vai ajustando, os jogadores vão entendendo, o Zé vai voltando a exercer aquela Dá um passinho pra frente. Dá um passinho pra frente. Ele gosta de jogar assim, o Zé, né? Ele gosta dessa liberdade para chegar na frente. Ele era isso do Bahia, né? Agora, o Aníbal é o 5 que vira 8, né? Esse é o ideal de todo time. Também acho que o futebol pede isso. Agora, na prática, infelizmente, a gente ainda vê muito time com o 5 ali. Não é todo mundo que tem jogador dessa qualidade. Que tem jogador dessa qualidade, os times do futebol europeu, a Alemanha campeã. Tem muita gente procurando um jogador com essa qualidade, professor. Então, mas onde? Né? A Alemanha campeã em 2014. Ah, legal, acabou o volante, todo mundo é todo volante, mas tem que combinar com os cabeças de bagre que estão por aí e com a condição dos clubes também. No dia a dia, a gente ainda tem muito time precisando do volantão, porque não tem outro jeito. Agora, bem-aventurado o Palmeiras, que tem um jogador desse. E esse reforço é o reforço que a torcida pede e pedia tanto na temporada passada? Inclusive ele, né? Ele estava há 1 ano para vir. Há 1 ano se falava do... É o cara que chega, veste a camisa, entrega em campo. Eu acho que o torcedor do Palmeiras... Ele é esse cara que chega para solucionar. Eu acho que não é uma aposta. Você poderia ter uma certa insegurança pelo fato dele ser um gringo, como é que vai ser a adaptação, Sim, novo país, um novo futebol, ao Palmeiras. E hoje é um protagonista do futebol sul-americano. Mas ele é um jogador que... Esse aqui chega para jogar, esse aqui chega para resolver. Só que eu acho que a torcida do Palmeiras quer alguém com status superior. Superior ainda? Assim, de ser um cara com mais peso, entende? No futebol. Eu acho que o torcedor do Palmeiras quer, por exemplo, pro ataque, um jogador incontestável. Um jogador que tem um status diferente. Um jogador que, por exemplo, tem um status de La Cruz. Eu acho que o torcedor do Palmeiras tem essa vontade, essa carência de mais uma referência para esse sistema ofensivo. E aí fica nessa questão, porque se tem uma coisa que é a marca do trabalho do Abel, é justamente pegar jogadores, de repente, que não chegam com status de estrelas, porque você olha... Mas o torcedor não ficou, assim, cansado um pouco disso? Ah, mas olha os títulos que esse cara levantou. Acho que isso poderia deixar o torcedor um pouquinho mais relaxado. Mas acho que ficou cansado. Eu entendo a necessidade, eu acho que pode buscar nomes, assim, que venham acrescentar, não precisa ser aposta. Mas eu acho que não tem a necessidade de repente, chegar um cara com carimbo de craque. Até porque olha os caras do Palmeiras que são protagonistas. Nenhum chegou com status de protagonista. Todos se tornaram. O Everton vira goleiro de seleção brasileira no Palmeiras, embora já tivesse uma passagem de destaque antes. O Gustavo Gomes era um cara que tinha futebol europeu, mas era um cara reserva ali no Milan, que pouco atuava e de repente vira um dos grandes zagueiros da América, embora não esteja num grande momento agora, mas é incontestável tudo o que ele fez. Rafael Veiga, a mesma coisa. O Zé Rafael teve boa passagem no Bahia, mas se torna um jogador que é ali no Palmeiras. O Dudu, a mesma coisa. Até o Dudu, Donk. Então, assim, você teve uma disputa muito grande lá, ficou muito marcado pelo mas chapéu. ele não tinha esse tamanho. Mas na época ele não era uma estrela. Exato. Ele era um jogador com potencial. E estava na Ucrânia, voltando para o Brasil, e aí o São Paulo interessado, o Corinthians, o Palmeiras, o Alexandre Matos, né, historicamente entra, dá o chapéu e consegue contratação. E aí ele se torna um jogador absolutamente protagonista de uma geração no futebol brasileiro. E para mim o grande símbolo desse Palmeiras vitorioso, né, lá de 2015 para cá, olha tudo que ele ganhou. Em vários momentos sendo extremamente decisivo. Eu também acho que o Palmeiras não precisa de uma estrela dentro de campo. Eu acho que o Abel é a estrela e ele tem a capacidade com esses jogadores, às vezes com um perfil mais operário, do cara que se sacrifica, entende a ideia dele, que é aplicado, que se doa pelo time, que faz exatamente o que ele quer. Ele tem a capacidade de formar essas estrelas lá dentro. Ele elevou muito, por exemplo, o Zé Rafael. Todos eles, o Rony. O Rony, a torcida pegava no pé do Rony. O Rony foi, na minha opinião, o principal jogador da primeira Libertadores dessa fase, né, que tem a de 99. Mas, para mim, ele foi o grande jogador daquele ano. O Veiga foi emprestado para o Atlético Paranaense, ele esteve à disposição no início de temporada, Grêmio queria Veiga, Corinthians queria Veiga, se falava da saída do Veiga, do próprio Zé Rafael, Palmeiras constrói ídolos lá dentro. Agora, no caso do Aníbal Moreno, eu acho que é diferente. Ele é um cara que chega com um histórico. Se você quiser fazer
um clipe, um vídeo, com melhores lances do O torcedor gosta desse tipo de vídeo, hein? DVD? Um DVD, põe no DVD, você vai ter muita coisa boa que ele já fez com a camisa do Racing. Então, Ele chega com esse peso de ter jogado num time grande. e já vimos que a adaptação não foi problema. Não. Um cara que joga o que ele jogou nas 2 primeiras partidas, adaptação já não é problema. Traga outro problema, porque esse aí já está fora do Você caminho. entendeu quando eu falo dessa questão do cansaço do torcedor? Sim. De às vezes, pegar um cara num time menor, um cara que não corresponde no primeiro Mas sabe momento. por que eu acho que tem isso, Suma? Desculpa. E o Aníbal Imagina, é o vai oposto lá. disso, né? O Aníbal é o oposto. Jogou em time grande, chega se adaptando bem. Porque eu acho que já tem uma impressão da torcida e na última temporada o Abel teve que, torcer bastante No para limite. conseguir sentir. No limite. Ele perdeu muitos jogadores. O Palmeiras, na última temporada, contratou o Arthur e o Richard. E ele teve que encontrar soluções, mudar esquema, colocar a base. Aí você tem um Endrick, que é um cara completamente fora da curva e acabou sendo decisivo para o título do Palmeiras. Então, o torcedor, ele enxerga que precisa acrescentar mais qualidade. Eu não acho que o Palmeiras, por exemplo, precisa de uma estrela para o seu ataque. Mas eu acho que o Palmeiras vai precisar contratar, porque o Endrick está indo embora no meio do ano. E aí não pode ser uma aposta. Tem que ser um cara para chegar e solucionar. Não precisa ser uma estrela mundial, um Suárez, um Cavani. Tem que ser um cara que se enquadre na característica do que o Abel enxerga de futebol, mas que tenha uma qualidade para solucionar e para ganhar partidas. Porque, de fato, quando apertou, quem ganhou a partida foi o Endrick, que tem qualidade. Então, o Palmeiras vai precisar qualificar o seu ataque, na minha visão, pensando na temporada. Dá para ir com esse time até o Endrick sair, mas acho até que pode facilitar um mercado mais aberto no meio da temporada, né? O futebol europeu vai estar iniciando Pode ter jogadores para voltar. para voltar, mas eu acho que vai precisar dessa peça ali. As do camisa 9. as opções ontem, John, o Rony, que foi opção no banco, e o Breno Lopes. É o ataque hoje do Palmeiras ali, as opções que o Abel vai tendo. Eu acho que hoje o Palmeiras tem uma carência para ter um atacante, até se pudesse contratar agora, por mais que o Endrick ainda vai ocupar esse espaço, mas até já para ser uma inserção natural. Mas eu também não vejo como urgência agora. Seria melhor se fosse agora, mas se deixar para o meio do ano também tudo bem. E um substituto para o Veiga. Eu vejo essas duas carências. E em relação às contratações, eu concordo com o que o Dona colocou. Para mim é isso. Assim, ver como o Palmeiras chegou no limite. E eu acrescentaria um aspecto que eu não acho prioritário, mas eu acho que ele também pode influenciar. O Palmeiras, assim, sendo protagonista do futebol brasileiro, junto com o Flamengo. E aí o torcedor do Palmeiras vê o Flamengo comprando jogadores de peso, com dinheiro. E assim, de repente, eles estão fazendo e a gente está ganhando, né, no mesmo patamar ali, em questão de conquistas. A gente não poderia gastar, mas daí eu acho que é perfil de clube. Acho que, assim, o perfil do Palmeiras hoje, ele é diferente. Não dá para você querer comparar. E acho que cada um segue a sua linha. E acho que o Palmeiras está bem nessa linha. Por isso que eu acho que o torcedor tem direito de cobrar reforços. Acho que ainda carece essas questões, inclusive esses 2 pontos que eu acabei de citar. Mas não cobre estrelas prontas, que nem o Flamengo contrata, porque eu acho que são perfis de ideia, são diretrizes diferentes. O prof, para a gente fechar, carências no ataque, mas falamos também sobre alguns problemas defensivos. A defesa também preocupa pelo que atuou ontem, pelo que vem entregando e uma certa instabilidade também. Eu acho que tem uma diferença. Na defesa, o problema não é de nomes. De momento. É de momento. É desse início de temporada. Mas os jogadores que o Palmeiras tem na defesa, o Palmeiras não precisa de um novo goleiro, de um novo zagueiro, de um novo lateral. Não precisa de nada disso. Então, ali é apertar os parafusos, como o Abel falou. Agora, na frente, o ideal era que você tivesse pelo menos um Aníbal Moreno, um nível de Aníbal Moreno, para onde está o Bruno Rodrigues. É isso que a torcida sente. Porque também tem um certo trauma da Libertadores do ano passado. Embora o Endrick tenha dado o título do brasileiro, na Libertadores, o Abel estava hesitante em colocá-lo. A gente também não sabe se é o melhor momento, ninguém aqui vê treino todo dia para saber isso. Né? Isso é importante pontuar. Eu confio muito na capacidade do Abel pelo que ele mostrou. Se ele não colocou, é porque não era para colocar mesmo. Né? No futebol, você sabe, 2 semanas fazem uma diferença danada. É muito simplista dizer que mas o Endrick ganhou o brasileiro e ganhar a Libertadores também. Mas o fato é que a perda da Libertadores passou por essa carência, por essa política da carência. Então está todo mundo com uma lupa desse tamanho. Se o Palmeiras de novo perder um título importante
por falta de investimento nessa estrela, que a gente está chamando de estrela, mas nem precisa ser estrela, nesse titular incontestável, vamos chamar de titular incontestável, né? Isso está faltando no ataque do Palmeiras. Então, eu receitaria contratações no ataque. Na defesa, não. Eu acho que ninguém, né? O Palmeiras, por exemplo, poderia ter tentado o Borré. Até pelo jogador que ele é, não achei que foi tão caro. Eu tenho visto negociações acima para jogadores que eu considero que são inferiores. E ele até se encaixaria muito bem nesse esquema com 2 atacantes ali. Ele tem bastante mobilidade, poderia ser um nome. O Palmeiras, mas aí você tem um departamento de futebol que está trabalhando e, querendo ou não, o torcedor do Palmeiras eu sei que cobra e tem que cobrar e questionar, né, mais reforços, mas está dando certo, né? Todo ano é título, todo ano é taça. Então, assim, algo está sendo feito de uma maneira muito correta. Por exemplo, outro ponto positivo que eu vejo. O Abel ontem, de novo, oportunidade para a base. É o Estevão entrando, o Luiz Guilherme jogando ali como ala pela direita, tendo mais oportunidade. Eu vejo muito potencial no Luiz Guilherme. John também entrando. Isso eu acho que é inegociável. Faz parte do projeto do Palmeiras. O Palmeiras eu acho que é o time que hoje trabalha melhor a base no país. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a vitória do Palmeiras, vitória importantíssima aí para o Verdão no campeonato. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.